Queridos, você conhece pessoas que têm medo, que lutam contra o medo? Pessoas que têm medo de acidente. Aí tem medo de andar de avião, tem medo de andar de carro, tem medo de elevador, tem medo de alguma máquina. Você conhece pessoas que têm medo de fazer exames? Tem medo de fazer exames de sangue, tem medo de fazer ressonância magnética. Pessoas que têm medo de cirurgia, perda de algum relacionamento, pessoas que têm medo de animais, pessoas que têm medo da proximidade da morte, têm medo de morrer, pessoas que têm medo das contas inesperadas, morrem de pavor. Nós estamos numa série de mensagens, caminhando para o fim já, teremos mais 2 mensagens, essa e mais 2, sobre como lidar com situações difíceis. Vimos inúmeras situações e hoje nós veremos sobre como lidar com o medo. E qual que é o perigo do medo? O perigo do medo é que o medo pode paralisar a sua mente e imobilizar o seu corpo. Se você conhece pessoas que lidam com o medo de verdade, aquelas pessoas que têm muito medo, as pessoas elas ficam com a mente paralisada e o seu corpo estagnado. Tem horas que elas bloqueiam, elas não conseguem sair, ficam enrijecidas em alguns locais. O medo pode gerar uma paralisia, uma estagnação, distorcer a percepção da realidade que a pessoa está enxergando. Isso pode gerar ansiedade, isso pode gerar angústia, isso pode gerar um terrível sofrimento emocional, pode impedir as pessoas de avançarem, de tomarem decisões, de viverem plenamente a vida que Deus tem para elas. O pior disso tudo é que pode gerar um distanciamento espiritual de Deus, pode gerar um distanciamento do amor de Deus, pode gerar uma visão errada de Deus, tornando-se assim muito difícil confiar em Deus, na sua bondade e na sua fidelidade. Eu gostaria de apresentar uma definição de amor. O que é, ou melhor, uma definição de medo. O que é o medo? E eu gostaria de resumir dessa seguinte forma: medo é um sinalizador de algo que você ama que está sob ameaça. O medo é um sinalizador que você tem de algo que você ama muito que está sendo ameaçado. Você tem medo de perder aquilo e aí o medo ele entra então em ação. O medo, seja uma leve inquietação ou um terror abominável, tem uma mensagem muito simples. Presta atenção nisso. Qual que é a mensagem do medo? Aquilo que você valoriza está sob ameaça. Então, por exemplo, eu tenho medo de alguém roubar o meu celular, então eu vou guardar ele com todo o cuidado. Por quê? Porque eu valorizo o celular e eu acho que nessa rua, nesse ambiente, nesse bairro, nessa reunião de pessoas, alguém pode furtar o meu celular, então eu vou ter um cuidado muito grande. Que algo ruim pode acontecer com aquilo que é importante para você. Essa é a mensagem que o medo está passando. O medo está passando a mensagem o quê? Que algo que você valoriza está ameaçado. Que o futuro guarda uma perda em potencial. Como nós vimos na mensagem sobre como lidar com as nossas emoções. Assista essa mensagem de novo. Como lidar com as nossas emoções. Nós vimos naquela mensagem que as nossas emoções elas são moldadas por aquilo que nós valorizamos. As emoções, elas são resultados dos nossos amores, aquilo que nós damos importância, então as nossas emoções, elas vão acusar, seja emoções negativas, seja emoções positivas, elas vão se manifestar dentro daquilo que nós amamos. Os nossos medos não são diferentes, eles vão apenas nos dizer o que nós amamos. É isso que o medo está servindo, ele serve para mostrar o que você ama, o que você valoriza. E esse medo, ele pode te empurrar a extremos. E eu vou te dar um exemplo desses extremos, né? Seja afastar as pessoas, ou seja, grudar, né? Se aproximar tanto dessas pessoas com sentimento de posse. Vou te dar um exemplo. Imagine um jovem desajeitado, né? Um jovem muito desajeitado e que ele foi rejeitado nos seus relacionamentos anteriores. Gostava de alguém, e de repente essa pessoa desprezava ele, rejeitava ele, né? Seja pelas atitudes, né? Então essas garotas que ele sempre se interessou, elas não demonstravam interesse nele e desprezavam ele. E aí isso foi gerando nele uma certa inquietação, né? E até que ele conseguiu talvez uma namorada. Como que ele vai lidar com essa namorada? De forma excessiva, de forma extrema.
Ele vai querer passar muito tempo com ela, ele vai querer fazer tudo o que ela quer, ele vai paparicar ela demais. Em resumo, ele vai se apegar a esse relacionamento com essa garota de uma forma para tranquilizar o seu coração, que ele não vai ser rejeitado. Então ele vai amar ela demais, de forma excessiva. Ele vai demonstrar muitas provas de amor para ela. No início, essa garota vai falar: nossa, que legal, alguém atencioso, carinhoso, prestativo, generoso. Só que com o tempo ela vai se cansar disso, porque isso vai gerar uma posse. E aí olha que interessante, esse garoto, ele está mais preocupado em ter um relacionamento do que amar a garota. Deu para perceber? Ele está mais preocupado em manter um relacionamento para dizer: eu estou namorando, eu sou noivo, estou casado, seja o que for, do que necessariamente em cuidar daquela pessoa. Ele está sufocando o amor real. Por quê? Porque o medo dele é tão grande que está levando ele aos extremos. Ele valoriza mais ter um relacionamento do que a própria garota. Então, se nós queremos aprender a lidar com o medo, o nosso exercício é identificar os nossos amores. Se nós queremos aprender a lidar com o medo, nós precisamos identificar os nossos amores. Vamos sentar e dizer juntos? Se nós queremos lidar com o medo, nós precisamos identificar os nossos amores. Se você tem medo de algo, não adianta você, para de ficar com medo. Tenta identificar quais são os seus amores. Tenta identificar o que você valoriza, o que você dá importância. E esse é o objetivo dessa mensagem. Olha que interessante, irmãos. Eu estava lendo a Bíblia essa semana e eu me deparei com esse versículo de Isaías 8, 12 a 13. Chamou muito a atenção. Olha o que ele diz: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração, nem temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. Então o que Deus está falando para a nação? Olha, não chamem conspiração tudo que esse povo está falando. Não fiquem com medo, não temam aquilo que essas pessoas estão temendo, ok? E aí ele fala: o Senhor dos Exércitos é quem vocês devem considerar santo. É a Ele que vocês devem temer. Vamos ler juntos? É a Ele que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Olha que interessante. O mesmo versículo está resumindo aqui para nós que nós não devemos ter medo de algumas coisas que as pessoas têm, mas nós devemos ter medo de quem? De Deus. Dele nós devemos ter pavor. Então perceba que esse versículo ele está apresentando dois tipos de medo. Um medo negativo, um medo com consequências, e um medo positivo, um medo reverente. Esse medo ruim que é apresentado, esse medo negativo, é caracterizado pela ansiedade, é caracterizado pela uma preocupação diante das situações de perigos, das incertezas, do sofrimento. É um medo que paralisa, é um medo que impede o crescimento. Mas, por outro lado, o texto fala de um medo que nós devemos ter, que é um medo reverente, um medo de Deus, esse tipo de medo que gera uma reverência profunda a respeito do poder, a respeito da autoridade, a respeito da soberania, a respeito do amor de Deus, da bondade de Deus para conosco. Esse temor a Deus está associado à adoração, está associado à obediência, reconhecimento de que Deus é soberano, que Ele toma conta da minha vida e que Ele tem o controle de tudo. É um temor saudável que leva o crente à submissão e respeito diante de Deus. Eu quero te mostrar um outro texto, olha que interessante. Nós não devemos temer as consequências, castigo ou os homens, mas a Deus. Mateus 10, 28 diz o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Olha que interessante. Nós não devemos temer aos homens. Nós devemos temer a quem? A Deus. Não ter medo das pessoas. Nós devemos ter medo de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7, se você consegue ler, leia junto comigo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução.
Quer ser sábio, o texto diz para nós termos medo de Deus. Reverenciarmos a Deus, termos temor de Deus. Provérbios capítulo 23, 17 fala: não inveje em seu coração os pecadores, melhor será que temas sempre a Deus. Você andar na rua com medo de pecar, de ofender a Deus, de desonrar a Deus, de fazer algo que Deus não aprova. O Salmo 33, versículo 8 diz: toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, de tudo o que se ouviu, olha o que o Salomão falou, de tudo o que se ouviu, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem. Não tema perder seguidores, não tema perder dinheiro, não tema perder saúde, não tema perder relacionamentos, tema a Deus. Essa é a conclusão de tudo. Colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós queremos então lidar com o medo, entender o medo e queremos ter um medo positivo. Nós queremos ter um medo reverente, nós queremos ter aquele medo que Deus quer que a gente tenha. Então, mas a gente vamos entender a origem do medo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 10. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Deus havia criado o homem, colocado no jardim, criou Eva da costela de Adão. E aí Deus deu para eles uma instrução, que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles fizessem isso, certamente eles morreriam. E de todas aquelas belas árvores do jardim que Deus havia dado, uma palavra de Deus que é boa, uma palavra de Deus que é poderosa, que criou todas as coisas, eles não tiveram, olha que interessante, né? Se uma serpente viesse para você, mulher, falando alguma coisa, você vai falar, já sai correndo. Eva está conversando lá com a serpente porque ela teria razão de ter medo de algo? Não, ela só conhecia Deus, todas as coisas eram boas, para que ter medo de Deus? E ela então começa a conversar lá com a serpente. E é muito interessante, irmãos, eu já mencionei isso, eu vou jogar essa frase inicial, vamos ver se alguém consegue completar ela para mim, tá bom? Tudo transmite o quê? Amém. Tudo transmite crenças. Lembra daquela frase que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Tudo transmite crença. Satanás é paciente. Ele começa a insinuar, ele começa a lançar, ele começa a jogar informações para nós na mídia, nos relacionamentos, na conversinha. E ele chega com a conversinha aqui. É verdade que Deus não deu nenhuma árvore do jardim para vocês, Eva? Não, Deus deu, né? Deus só não deu aquela. Com a conversa, Satanás fez com que Eva olhasse para o que Deus não havia dado. E aí Deus falou então que vocês não podem comer, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser deuses. Vocês vão ser autossuficientes, vocês vão governar a vida de vocês, né? Ele não quer que vocês sejam como ele. E aí Eva falou, não, mas ele falou que não é nem para a gente tocar. Ela já acrescenta algo que Deus não havia dito. E aí eles tomam o fruto, eles comem, porque eles queriam ser Deus. E aí o versículo 10, logo depois que eles comeram, vamos ler o versículo 8, o 7. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Primeira consequência do pecado, a perda da inocência. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para cobrirem. Segunda consequência, vergonha. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam. Terceira consequência do pecado, fuga. Se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, eu vi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive o quê? Medo, porque estava nu. Outra consequência do pecado. O medo, a origem do medo é o distanciamento de Deus. A origem do medo é não permanecer em comunhão com Deus. A origem do medo é não obedecer a Deus.
A origem do medo é quando você se distancia de Deus. Isso vai gerar o que no seu coração? Medo. Porque você não está mais confiando em Deus. Você acha que Deus não é bom. Você acha que Deus não é soberano o suficiente para tomar conta da sua vida? Você acha que Deus não é sábio o suficiente para tomar conta da sua vida? Eu lembro uma vez conversando alguém que tinha um outro nome, né? A Bíblia chama de medo. A sociedade apresenta outros nomes para isso. E a pessoa chegou no aconselhamento com outro nome que a sociedade dá acerca do medo, né? E eu mostrando para ela no início, era alguém que conhecia muitas escrituras. E aí a gente conversando, eu falei, o seu problema é que você não confia em Deus. Não, confiar em Deus é uma coisa, eu confio nele. Eu só estou lutando com isso aqui. E ele deu outro nome que a sociedade dá. Eu só estou lutando contra isso aqui. Não, a razão é que você não está confiando em Deus. Vamos lá, vamos pegar a razão aí que você apresentou agora para nós. Você tem medo do quê? Por exemplo, fazer tomografia, vamos dizer, né? Fazer uma ressonância magnética. Você acha que Deus não é soberano para tomar conta daquele equipamento. Você acha que pode acontecer alguma coisa e Deus vai estar distraído, cochilando, dormindo, tirando férias e vai permitir que algo que aconteça que não faz parte do plano dele e você, como autossuficiente, você precisa estar esperto, ligado, ligeiro para tomar conta da sua vida, daquilo que você valoriza, porque você acha que Deus não vai fazer aquilo que ele falou que ia fazer, que era cuidar de você. Não, mas isso não tem a ver. E aí a gente foi conversando um pouco mais. Até que a pessoa conseguiu entender que a razão do seu medo era essa falta de confiança em Deus. Deus não vai cuidar de mim quando eu chegar lá na rua, quando eu entrar no carro, quando eu pegar o avião, quando eu entrar no elevador, quando eu mexer nessa máquina, quando esse bicho chegar perto. Eu estava conversando com a minha família esses dias e a gente, dentro da nossa conversa que a gente estava caminhando, eu mencionei ali, eu falei, já pensou se amanhã Deus leva o Samuca, Deus leva a Sarinha, Deus leva os dois, como que nós vamos lidar com isso? Isso é possível de acontecer, irmãos? Sim ou não? Sim, é possível. Vivemos num mundo caído, um mundo de morte. E se for a vontade de Deus, me levar antes deles, levar a minha esposa, como que nós vamos lidar? Preparar o nosso coração. O mesmo Deus que tomou conta da nossa vida hoje, quando nós estamos com a família, é o mesmo Deus que vai cuidar amanhã, quando nós perdermos alguém da família. E aí como que nós vamos lidar com essas consequências? Então, se eu estou apegado nesse Deus de amor que criou esse mundo belo, bonito, perfeito, mas o pecado corrompeu, mas se eu estou apegado nesse Deus, eu estou descansando nele, falando assim, o Senhor vai cuidar de mim, da mesma forma como o Senhor cuidou daqueles 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, que só tinham 5 pães e 2 peixes, o Senhor multiplicou. Será que Ele não vai cuidar de mim e da minha família? Ele vai, porque Ele é o mesmo Deus. Ele só não vai fazer aquilo que talvez Ele já fez, ou Ele só não vai fazer aquilo que Ele já escreveu, que Ele já determinou. De alguma forma na história, talvez Ele determinou algo diferente para mim hoje, mas esse mesmo Deus eu confio e eu descanso que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é sábio, que Ele é amoroso, digno da minha confiança de entregar a minha vida a Ele e falar, Senhor, toma conta da minha vida. O Senhor vai cuidar dela muito melhor do que eu. E me ajuda a descansar em Ti. Perceba que a origem do medo é quando nós nos distanciamos de Deus para ouvir outras vozes. Como que está o seu relacionamento com Deus? É normal chegarem pessoas no aconselhamento falando, a minha vida está destruída. E eu falo, como é que está o seu relacionamento com Deus? Está zero. Não leio a Bíblia, não oro, não vou na igreja, não participo de GC, não faço nada. E a fé vem por ouvir o quê, querido? É a novela? É Netflix? A fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Você não está ouvindo a palavra, como é que você quer ter uma fé forte? Como é que você quer ser uma árvore frutífera? Tuas raízes não estão encontrando os leitos de água que é em Cristo. Como é que você quer aguentar as tempestades da vida, os vendavais da vida, se as suas raízes não são profundas o suficientes na palavra de Deus? A fé vem por ouvir a palavra do Senhor, ter comunhão com Deus. Eva não ouviu a Deus. Eva ouviu o que Satanás ofereceu para ela. Tomou o fruto. Se distanciou de Deus. E agora eles começaram a ficar com medo. A origem do medo, então, o motivo do medo é quando eu me distancio de Deus e paro de crescer no seu amor.
E aí a gente chega lá no texto de 1 João capítulo 4, versículo 18. Vamos lá, 1 João capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 João capítulo 4, versículo 18. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Então, o amor elimina o medo. Vamos ver juntos? O amor elimina o medo. A declaração é muito forte. Esse amor não tem medo. Não é forte essa declaração? O perfeito amor expulsa o medo. Não é forte isso? Ou seja, se eu estou com medo, o que está faltando na minha vida? Amor. E se eu tenho amor, o que o amor vai fazer com o medo? Vai expulsar. Não, mas eu amo a Deus, mas eu estou com medo. Não está batendo. Não, mas eu experimento a Deus, eu tenho a confiança em Deus, eu me relaciono com Ele, eu estou nele, Ele está em mim. Tem muito amor do nosso relacionamento, mas eu estou lidando com medo. Não está, irmão, não está batendo. A palavra de Deus, que é inerrante, está dizendo que o perfeito amor expulsa o medo. E se está tendo medo que está governando a sua vida, entre o seu relato e o que a Bíblia diz, eu permaneço com o que a Bíblia diz. Tem um problema de amores. É aquilo que a gente viu no início da mensagem. Se nós queremos lidar com o medo, nós precisamos entender quais são os nossos amores. Então a declaração é muito forte, vamos entender ela. Que amor? Ter medo é temer o castigo? Não experimentar o amor, esse amor de Deus não tem medo? Olha que interessante o versículo 16. Sabemos quanto Deus nos ama. Você sabe disso? Sabemos o quanto Deus nos ama. E confiamos em seu amor. Sabemos o quanto Deus nos ama. E confiamos em seu amor. Irmãos, é tão triste, mas é tão triste, quando um filho pergunta algo para o pai e a gente orienta o que deve fazer e ele olha com aquela cara duvidando. Não é triste isso? Fala assim, não é verdade. Não é, a gente está falando que isso aqui é. E o filho olha, não é verdade. Não acredito. Isso é mentira. Não dói? Da mesma forma com Deus. O texto diz, sabemos o quanto Deus nos ama. E aí o fato de Deus nos amar, nós confiamos então no seu amor, porque Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então veja que o versículo 16 está nos dizendo, saber que Deus nos ama é necessário confiar então nesse amor de Deus. E aí o versículo 17 diz o seguinte, à medida que permanecemos em Deus, então na medida que nós temos relacionamento com Deus, o nosso amor se torna mais perfeito, o nosso amor vai amadurecendo. Assim temos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Então permanecer em Cristo é fazer com que o amor seja aperfeiçoado, ele cresça. Nós temos essa confiança. E essa confiança vai gerar em nós uma vida íntegra, uma vida reta. Porque nós vamos viver da forma como nós queremos? Não, nós vamos viver da forma como Jesus quer que nós vivamos. Ou seja, a gente vai viver em obediência à palavra. Então essa confiança gera uma vida íntegra. Esse amor não tem medo. Vamos deixar mais simples. Que amor? O amor de Deus. Esse amor não tem medo. Mais simples. É o amor em Deus. O amor de Deus, o amor em Deus, o amor a Deus. E esse amor de Deus que foi derramado em nós, nós vamos amar as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós vamos viver como Jesus viveu. É fácil amar os irmãos? Não dá vontade de andar com maçarico de vez em quando? Não dá? Andar com chicote? Estralar no lombo de alguns? Não dá vontade? Lembra, tem uma piada que diz lá, não vou contar a piada, mas tem aquela piada lá que diz que o caipira foi andar com um primo rico na cidade, na metrópole, e o primo rico tinha uma Mercedes.
E aí o pobrão lá, o caipira, perguntou que sinal é aquele, né? Aquele sinal lá é pra gente atropelar alguém, né? A gente marca e ó, né? Vai, e aí o caipira tava lá e quis fazer esses testes, né? Talvez você quer ter uma Mercedes também, ir mirando em alguns assim, né? Pegar de cheio. Fala, Deus, você poderia levar para o céu já essa joia preciosa aqui que o Senhor criou, né? O Senhor não criou ela, o Senhor não ama ela, não é algo tão especial para o Senhor? Leva para o Senhor, Deus. Já está fazendo hora extra aqui no mundo, leva. E aí o ensino de Jesus, gente, o ensino de Jesus é se alguém te bater num lado da face, ofereça outro. Alguém te obrigou a andar numa milha, vai com ele duas. Alguém te arrancou algo, tirou de você algo, entrega outro também. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele, não é comida envenenada não. E se tiver sede, dá de beber para ele, não é soda cáustica não. E aí a gente fala assim, gente, tá, Deus, eu estou pronto para isso. Mas Jesus pede coisas menores para nós, né? É ser gentil, ser bondoso, é cumprimentar, é perguntar como é que tá, é olhar nos olhos, é chegar, demonstrar interesse. Eu já compartilhei com os irmãos. Teve alguém na minha vida assim que foi uma pedra no sapato. Pensa alguém que era uma pedra no sapato. E um dia o Espírito Santo falou assim, ó, pergunta para fulano se ele está precisando de ajuda. Ah não, senhor, tanta gente aí para ajudar, para que eu? Né, você que eu quero, vai lá e pergunta. Tá bom, vou lá. E aí, fulano, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Ah, tô precisando disso, né? Ah, vamos orar, né? Que Deus te abençoe. Eu tava virando as costas para sair, o Espírito Santo fala assim, se oferece para ajudar. Falei, não, peraí, calma. No nosso contrato aqui, o senhor falou só para perguntar. Eu já perguntei, estou indo embora, beleza. Não, pergunta se quer ajuda. Você quer ajuda? Quero, né? E aí foi naquele processo, e daqui um pouco o Espírito Santo vai lá e ajuda. Vai, anda a segunda milha, anda a terceira, anda a quarta. E é fácil fazer isso, irmãos? Não é fácil, porque nós temos os nossos direitos, as nossas vontades, a nossa visão, o nosso jeito de querer. Então, quando Deus está falando aqui para nós, nós sabemos esse amor, nós confiamos nesse amor. É o amor de Deus, o amor a Deus, porque Deus é amor, é permanecer em relacionamento com esse amor, e nós vamos ter essa confiança no dia do julgamento, mas antes do julgamento, nós vamos viver, aqui o texto fala, viveremos como Jesus viveu nesse mundo. Cara, é impressionante quando Jesus vira para Judas, Jesus sabia de tudo. O que te traz, amigo? Amigo. Tu acha que Jesus foi hipócrita? Como que você falaria com Judas, você sabendo de tudo? Jesus vira amigo. Amigo. Então, Deus já nos amou. Deus já derramou o seu amor por nós. Deus já nos ama. E é interessante que você cai na mentira que o mundo fala. Gente, o mundo fala assim, ó, você precisa aprender a se amar primeiro, antes de amar o próximo. Isto é mentira. Você não vai conseguir amar alguém se você não aprender a se amar. Isto é mentira. Efésios 5:29, 4:29 diz que ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Nós já nos amamos. E alguém fala assim, se o tanque, né, do seu coração não estiver cheio de amor, você não vai conseguir dar aquilo que você não tem. Já ouviu isso? Não, eu nem ligo para a pessoa só dá o que ela tem. Porque se ela não tem, como é que ela vai dar? O cristão, aquele que permanece em Deus, deixa eu te falar, o amor de Deus é perfeito, sim ou não? Olha o que diz em Romanos 5:5. Abra aí, Romanos 5:5. Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz o seguinte: e essa esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Em algumas versões diz que Deus já derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo. Irmãos, o perfeito amor de Deus já foi o quê? Derramado. O amor já veio da cruz até nós. Se eu tivesse uma mangueira aqui, né? E não daria para ligar ela, obviamente, mas se eu tivesse uma mangueira aqui, imagina aquela mangueira forte, aquele jato forte de água, né?
Então o amor de Deus, aquela fonte inesgotável de amor, porque Deus é eterno, Deus já derramou todo aquele amor dele no meu coração, e eu tenho condições então de chegar para as pessoas e amá-las, e viver como Jesus viveu. E aí quando eu não faço isso, eu acredito no que o mundo está falando que eu não tenho amor, na verdade o que eu estou fazendo com a mangueira? Eu estou dobrando a mangueira. Ah, eu não consigo, não consegue. É só você abrir mão do seu eu. Abre mão do seu eu. E o amor naturalmente vai jorrar. Tem uma igreja lá no Rio Grande do Sul que tem uma frase: aqui o amor não para. Aqui o amor não para. Porque Deus derramou o amor dele no nosso coração. E o que nós fazemos? Vamos só amar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso, irmãos, de acordo com 1 João, dá o quê? Dá confiança. Então é um amor que Deus nos amou. Lembra o que diz no grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo. Então o perfeito amor é um amor que vive em Deus. Ele tem relacionamento com Deus, ele caminha com Deus. E não importa como as pessoas estão me tratando, porque o meu trato é com quem? É com Deus. Fui humilhado, não tem problema. Meu trato é com quem? Com Deus. Fui rejeitado. Meu trato é com quem? Com Deus. Fui abusado. Fui enganado. Fui traído. Fui caluniado. Fui trapaceado. Não tem problema. Meu trato é com quem? Com Deus. Eu tenho que olhar para o amor de Deus que foi derramado no meu coração. Eu preciso ter comunhão com esse Deus. Eu mencionei em umas mensagens anteriores, né? Algumas pessoas falam assim, foram tão feridas na vida, que elas vivem acuadas, né? Não vou voltar a me relacionar com as pessoas, porque eu tenho medo de ser judiada de novo. Não acontece isso? Tenho medo de sofrer novamente. Está olhando para o lado errado. Tem que olhar para quem? Para Deus. Estou falando que é fácil, irmãos? Estou falando que é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Quando a gente estiver cansado e sobrecarregado, o que a gente deve fazer? Corra para quem? Para Jesus. Experimente dele. O fardo de Jesus que é leve é... Só Deus está tão pesado, Deus está tão pesado, eu estou tão esgotado, cansado. É que você está carregando o seu fardo. Você tem que carregar o fardo de quem? De Jesus. O fardo de Jesus nos leva para a cruz. Pela alegria que fora proposta, Jesus suportou a cruz. Filipenses capítulo 2, ele começa o capítulo 2, o versículo 5, lá no início já. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas humilhou-se, vindo a ser servo, e foi encontrado em forma humana, e humilhou-se a si mesmo, e morreu e ressurgiu. Por isso que Deus o exaltou à mais alta posição. Perceba esse V que é feito. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus deveria ser algo que deveria pegar-se, mas humilhou-se a si mesmo. Por isso Deus o exaltou. E ele começa o versículo falando assim, o capítulo 2, versículo 5 fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, ou seja, o que Deus espera de nós? Que a gente possa abrir mão, passar pela cruz, e lá na frente a gente vai receber a coroa. Estava conversando lá em casa hoje, onde a gente fez uma reunião lá em casa. E aí, na hora que a gente estava conversando, cada um apresentando os pontos, as conversas, e aí eu falando assim, ó, argumento humanista. Esse argumento é humanista. Cadê Deus nesse argumento? E aí, por outro lado, eu peguei e mencionei, argumento humanista o meu também. Onde está Deus aqui? Porque a nossa vida deve ser o centro de tudo aquilo que nós fizermos. Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, um amor que vive em Deus, um amor para Deus, um amor para o próximo. Por isso que o texto diz lá de 1 João 4,18, neste amor não há medo, porque eu estou em quem? Em Deus. Mas e se nós temos medo, irmãos? E se nós temos medo? O que o texto diz? Se nós temos medo, 1 João 4,17, é porque nós, versículo 18, se nós temos medo, é porque nós tememos o castigo. A gente teme o chicote, a gente teme o julgamento. Ainda nós não experimentamos o amor de Deus.
Olhe só, aquele que sente medo carrega consigo sombras do passado que o assombram, inquietações do presente que o perturbam, ou incertezas sobre o futuro que o fazem sentir-se ameaçado. Quem carrega medo, quem sente o medo, é que algo no passado ainda está assombrando. Inquietações no presente estão te perturbando, e incertezas no futuro estão te ameaçando. Em resumo, o que está acontecendo? Você não está confiando em quem? Em Deus que é amor. Um Deus que é soberano, que tomou conta lá do passado. Todos nós aqui passamos por coisas lá no passado. A gente carrega marcas e feridas em nós. Alguns têm feridas que está sangrando ainda, mas alguns carregam cicatrizes. E eles falam, não dói mais, passou, Jesus curou. Mas essa baita cicatriz aí. Isso aqui doeu um horror, cara. Isso aqui eu achei que não ia aguentar. Isso aqui eu até tentei me matar. Isso aqui quase me levou para a morte. Mas Jesus me curou. E agora eu posso, com essa cicatriz, ajudar outros também. Talvez inquietações no presente, medo no presente que está perturbando, incerteza no futuro. Quem crê em Cristo não precisa mais ter medo do passado. Quem crê em Cristo não precisa ter medo do presente, não precisa ter medo do futuro, nem mesmo da morte. O máximo que a morte vai nos fazer é nos levar para quem? Para Deus. Cara, eu já estive perto da morte já. Estive perto da morte. Recebi informação do médico. Talvez você não vai escapar. Beleza. Meu amor, senta aqui, vai fazer assim, assim, assado. Tristeza havia, lágrimas havia, mas havia confiança. O mesmo Deus que cuidou de mim, da minha esposa e dos meus filhos, vai continuar cuidando da minha esposa e dos meus filhos. É Deus que cuida, não sou eu. Então, quem crê em Cristo não precisa temer o passado, temer o presente, temer o futuro, porque já experimentou o amor de Deus, não precisa temer o juízo. Como que vai ser quando eu estiver diante de Deus? Não, eu já estou com Jesus. Quando Jesus foi ser batizado, esse é o meu filho amado em quem me agrado. Você não precisa de desempenho, você não precisa mostrar para Deus o quanto você é forte, não. Porque nós somos fracos, nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, nós já agradamos a Deus. Se eu perguntasse para você, o que você precisa fazer para agradar a Jesus, agradar a Deus? Pensa aí que talvez o que você responderia? Preciso dar o dízimo, preciso ir na igreja, preciso servir, preciso ter um ministério. Você não precisa fazer nada, porque nós já agradamos a Deus. Olha que loucura. Se nós estamos em Cristo, nós já agradamos a Deus. Como que você vê Deus lá do céu te olhando? Vamos imaginar, Deus está lá no céu, você está aqui na terra, como que Deus está te olhando? Ele está te olhando assim, mandando raio, assim, provação, dificuldade? Ou Deus está com um sorriso no rosto, um semblante tranquilo, sereno? Ele está zangado contigo ou ele está alegre contigo? Quem está em Cristo já tem a aceitação, a aprovação de Deus. Então os nossos pecados já foram julgados na cruz. O cristão não precisa ter medo de ir ao julgamento. Você pode descansar no amor de Deus. Irmãos, é isso que João está falando. Ele diz, quem permanece em Deus, quem permanece em Deus. Lembra a origem do medo? Qual que é a origem do medo? Distanciamento de Deus. Olha só o que primeiro João está falando. Olha como a Bíblia é uma unidade. Quem permanece em Deus, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Nós crescemos no amor. E isso gera o quê? Uma confiança. Eu vivo tranquilo. Eu vivo em paz. Gera confiança. E aí vai ter uma vida sem medo. Posso entrar no avião. Por que eu posso entrar no avião? Porque Deus está tomando conta da minha vida. Olha que interessante. Algumas pessoas têm medo de avião, mas não têm medo de dirigir. Por que isso? Porque no avião ela não tem controle nenhum, não é verdade? Está o piloto lá na frente, ela não consegue fazer nada. E senta aí, vai sair daqui, só vai pousar lá. Mas se a pessoa está dirigindo, o que ela está tendo ali? A sensação de controle. Ou seja, a raiz disso é falta de confiança em Deus. Por que tem medo da ressonância magnética? Porque o cara fala lá, fica aí, não se mexe, vai ter um negócio de radioatividade girando em torno de você, você vai ficar um tempão, não tem que fazer nada. Não, nada. Não se mexe, não respira. Não muda nada aí, porque senão vai perder o exame. Ainda dá uma bronca. O que isso está mostrando? Esta falta de confiança em Deus, porque eu estou perdendo o controle.
Então ainda essas pessoas não experimentaram amor. O convite para você que tem medo é: experimente o amor de Deus. O convite de hoje para você que tem medo do que for, experimente o amor de Deus. Deus é amor. Ele vai cuidar de você no elevador, Ele vai cuidar de você na rua, Ele vai cuidar de você servindo as pessoas, Ele vai cuidar de você dirigindo o carro, Ele vai cuidar de você, porque Deus é amor. À medida que você confia sinceramente no Senhor, mantendo-se obediente aos seus mandamentos, o amor de Deus é aperfeiçoado. O amor maduro vai expulsar o medo. Então, o que Jesus espera de nós? Jesus ele vai desarmar o medo, porque ele venceu a morte. Ele quebrou a escravidão do pecado e de Satanás. O amor de Deus transforma-nos de inimigos em filhos amados. Você tem noção que quando a gente chegar no céu, a gente vai sentar na mesma mesa que Abraão, que Mateus, que Pedro, que Esther, que Ruth, aqueles que foram hebreus, gente, torturados, cerrados ao meio, mas não abriram mão da fé. A gente vai sentar na mesma mesa que eles. Não porque nós merecemos, mas é pelo que Cristo fez. Nós somos agora filhos amados, aceitos, perdoados, guardados e protegidos pelo Pai. O amor de Deus nos capacita a sermos mais do que vencedores. Nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a espada, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por meio de Cristo, Deus concede poder, Deus concede amor, Deus concede equilíbrio. Eu gostaria que você fizesse algumas avaliações aqui. Em que contexto você sente medo? Você precisa lidar com medo. Em que contextos você sente medo? Responda também aí, qual que é a probabilidade daquilo que você teme acontecer? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Tá bom? Anote aí. O que acontece com muita frequência é que aqueles medos que nós temos, eles não vão se comprovar. Não é verdade? Eles não vão se confirmar. Estava mencionando com alguns irmãos essa semana, não sei se foi na quarta-feira, eu estava sentindo algumas dores e aí eu fui no Dr. Google para ser examinado pelo Dr. Google. E as respostas que você vê lá você tem 3 dias de vida. Faz o testamento, não é verdade? Faz o testamento que tu já deveria ter ido já com esse problema. Tu tá aqui pela graça de Deus, mas não tem mais chance agora. Qual que é a probabilidade do medo que você tem se concretizar? E se você não está conseguindo examinar isso, pergunta para algum conselheiro, pergunta para alguém mais maduro na fé, fala, meu irmão, minha irmã, vem cá. Eu estou tendo um medo aqui lascado disso aqui, ó. Qual que é a probabilidade disso aqui acontecer? A pessoa, cara, a probabilidade disso aí é quase mínima. Quase mínima. Então, pergunte para alguém que você confia que possa te ajudar. Outra pergunta, por que eu me importaria se isso acontecesse? Por que eu me importaria se o carro fosse roubado? Terminar o culto aqui e roubar o teu carro. Morre de medo. Você conhece pessoas que morrem de medo do carro ser roubado, né? Eu conheço pessoas que às vezes param o carro na frente, assim, ó, com aquele medo, cara, eu tenho que estar olhando para o carro. Eu já lidei com pessoas que saíam do culto toda hora para ver se o carro estava lá. Morriam de medo. Saía, ficava conversando do lado do carro. Tá bom, e se acontecer isso? Se o carro for roubado, e aí? Né? Então, pensa nisso. Responda aí também o que você está valorizando. E por fim, uma outra pergunta também, o que você está fazendo com relação a esse medo? Responda essas perguntas, você precisa examinar o seu medo. Então responda essas perguntas. Lu Priolo, um autor que já faleceu, já está no céu, é um dos caras que eu quero conhecer quando eu chegar lá no céu. Eu vou chegar lá, conhecer Jesus, dar um abraço, adorar Cristo, né, rever alguns amigos meus que já partiram, mas daqui um pouco eu vou, cara, cadê o Lu Priolo? Alguém sabe onde ele está morando?
Um cara que escreveu assim, livros que me ajudaram muito. E ele fala uma frase aqui bem interessante. Olha que interessante. Medo é estar mais preocupado com o que eu posso perder do que com o que eu posso dar. Egoísmo é estar mais preocupado com o que eu posso receber do que com o que eu possa dar. E o amor? Amor é estar mais preocupado com aquilo que eu posso dar do que aquilo que eu possa receber. O medo está preocupado em perder algo. Deus nos chama não para ter medo. Deus nos chama para amar. Deus nos chama para entregar, para servir, para amar, para repartir. E se fulano não fizer isso, cara, não tem problema. Cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Isso é libertador, gente. Isso aqui traz uma liberdade no nosso coração, cara. Cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Eu sou responsável pelas minhas ações. Mas e se o outro não fizer, cara, ele vai prestar contas para Deus. A gente ajuda quem quer ser ajudado. E fulano não quer. Vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Tem alguma coisa que a gente consegue fazer? Não. Então, Charles Hyde, ele diz o seguinte: o amor nos impele a procurar os outros. O medo faz com que nos afastemos dos outros. Você ama ou você tem medo? E agora pegou, hein? Você ama ou você tem medo? O amor faz com que você procure os outros. Que você sirva, que você participe de um GC, que você abra sua casa, que você discipule alguém, que você aconselhe alguém, que você sirva alguém. O amor está te levando para outras pessoas. E o medo? Eu vou viver aqui tranquilo, minha agenda está cheia, meus compromissos estão cheios. Vou pensar aqui, pode ir, galera, vai lá, Deus abençoe, eu vou estar aqui orando por vocês, eu vou ficar aqui na minha. Talvez eu estou com medo de alguma coisa. Então o amor vai procurar oportunidades para dar, para servir. O medo vai focar nos perigos do envolvimento. O amor entrega a sua vida, mas o medo não assume riscos. O amor tudo crê, mas o medo é desconfiado. O amor não acaba e o medo gera mais medo. Como é que está o teu coração? Está cheio de amor ou está cheio de medo? Então como lidar com o medo? Em primeiro lugar, volte-se para as Escrituras. Volte a sua mente para a palavra de Deus. Estude sobre o medo, como que o medo começou, como que ele desenvolve. Pessoas que tiveram medo na palavra, como que eu consigo vencer o medo. Uma informação muito importante, o exercício físico vai ser um aliado na sua vida. Se você lida com o medo, faça atividade física. Porque o medo vai gerar ansiedade. O medo vai gerar ansiedade. O medo vai gerar agonia. O medo vai fazer você perder o sono. E a atividade física vai te ajudar em tudo isso. Ame. Ame. Você não vai sustentar nenhuma mudança na sua vida, a menos que o amor do seu coração mude. Então ame a quem? A Deus. Ame quem mais? Ao próximo. Saia daqui hoje decidido, eu tenho que parar de me amar. Eu já me amo demais, eu vou explodir desse jeito. Tudo pensando em mim, tudo para mim, tudo que eu quero, tudo no meu jeito. Deus, tira isso de mim, Senhor. Me ajuda a ser cristocêntrico, ter Jesus na minha frente, Jesus como motivo, Jesus como alvo. Ame a Deus, ame ao próximo. E por fim, confie em Deus. Não importa o perigo ou o que você está valorizando, você pode confiar a Deus todos os seus tesouros. Você pode confiar a Deus o seu relacionamento. Você pode confiar a Deus os seus filhos. Você pode confiar a Deus os seus netos. Você pode confiar em Deus na sua casa, confiar a Deus a sua casa, seus investimentos, a sua saúde. Confia a Deus, tudo aquilo que você ama, põe nas mãos de Deus. O medo vai te conduzir em direção oposta a Deus. Mas se você estiver lidando com medo, fale: Deus, me ajude a confiar em Ti e colocar todos esses meus tesouros aqui diante do Senhor, em obediência, em confiança. Aquilo que está te ameaçando, pergunte para Deus: Deus, como que o Senhor vê essa situação? Os salmos são incríveis. Não precisa levantar a mão. É só para pensar. Alguém tem dificuldade para dormir? Não levante a mão, só pense aí. Alguém tem dificuldade para dormir? O Salmo 3 e o Salmo 4 são salmos incríveis.
contexto de perseguição. E salmista diz assim, ó, perseguição, hein? Estão no encalço dele, para matar ele. Ele diz, em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Uau! Mas e os bandidos? E o exército inimigo? Cara, Deus está tomando conta. Em paz eu me deito, fecho os meus olhos, eu durmo, porque é Deus que me dá paz. Quantas vezes a gente fica revirando na cama pelas nossas inquietações? Como vai ser? 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 Fala para sua alma. Salmo 42 dá uma lição incrível para nós. Quando o Salmo fala assim, ó, por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe qual que é a lição daquele salmo lá? Fala para sua alma, fale para sua alma, antes que ela fale contigo. Fale para sua alma, fale alma, confia no Senhor, alma. Descansa nele, alma. Por que você está tão agitada, tão perturbada? Deus vai tomar conta de tudo, por que você está inquieto com isso? Fale para sua alma, converse com ela, pastoreie a sua alma, antes que ela comece a falar contigo. Então aquilo que está te ameaçando, pergunte para Deus, Deus, como que o Senhor vê isso? E coloque nas mãos dele. Deixa ele tomar conta. Somente aqueles, última frase, somente aqueles que estão crescendo no amor a Deus serão capazes de confiar no amor dele. Somente aqueles que estão crescendo no relacionamento com Deus serão capazes de confiar nele. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga descansar em Deus. Viver sem medo. Porque o perfeito amor faz o que com medo? Lança fora, expulsa. Pai, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com os nossos medos. Eles só estão revelando aquilo que nós valorizamos. E que a gente possa sair daqui, após essa mensagem, decididos a confiar em Ti, amar ao Senhor, permanecer no relacionamento com o Senhor, intimidade com o Senhor, crescer nessa devoção, crescer nesse relacionamento, retomar a devocional, Senhor, abrir a Bíblia, Senhor, durante a semana, ouvir a Sua voz, parar de ficar assistindo rios, televisão, série, e ouvir a voz do Senhor que é boa, a voz do Senhor que é poderosa. Só a voz do Senhor pode expulsar os medos do nosso coração, porque nós vamos confiar em Ti, nós vamos descansar no Senhor, nós vamos conhecer o Senhor, o quanto o Senhor é digno de confiança, saber que o Senhor é amor e que o Senhor está cuidando de nós. Ajuda-nos, ó Pai, então, a termos esse relacionamento pessoal com Jesus, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor está vivo, o Senhor voltará para nos buscar, estaremos para todos sempre com o Senhor. Ajuda-nos a descansar em Ti. É no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém.